capítulo 16, versículo 19 até 32. Diz assim a palavra de Deus. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então, a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da sua casa foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Vamos até o versículo 34. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Estamos aqui, ó Pai, sedentos, ó Pai, famintos por mais a Tua presença. Nós te pedimos, Senhor, venha nos abençoar, venha cuidar, Senhor, para que nenhum ruído, ó Pai, nenhuma desatenção possa nos tirar da Tua presença, Pai. Possa fazer com que, de alguma forma, não recebamos aquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Ó Deus, nós te pedimos, ó Pai, iluminação do Teu Santo Espírito, ó Pai. Derrama sobre nós a Tua presença e fala conosco. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Paulo sofreu algumas perseguições, algumas situações que ele até fala, no livro, na primeira carta a Coríntios, perseguições, açoites, naufrágios, até picada de cobra, Paulo vivenciou na pregação do Evangelho. Aqui nós temos uma situação em que Paulo estava com Silas, em Filipe, e ele é preso, porque ali havia uma dominação romana, mas Roma não tinha o intuito de exigir nenhuma religião, desde que não tivesse nenhum problema, ninguém causasse algum problema assim mais expressivo, na sociedade. Então, neste momento, se tem essa confusão causada pelo fato de Paulo tirar um espírito adivinhador de uma jovem que dava lucro para alguém. Então, este alguém cria toda essa confusão que resulta no quê? Paulo açoitado. Paulo e Silas açoitados. Tiram ali as vestes e
um momento terrível, né, para alguém que está ali pregando o evangelho, pregando sobre Jesus que venceu a morte, Jesus que liberta, Jesus que dá a salvação, e de repente o apóstolo Paulo se vê ali açoitado, se vê com as vestes sendo tiradas e nessa situação de estar preso, acorrentado a um tronco, como fala na palavra de Deus. Nesse momento, então, nós vemos o agir de Deus na vida de Paulo, porque eles oravam e cantavam na prisão. E eu fico imaginando qual seria essa canção, né? quais seriam essas orações, mas foram tão edificantes, provavelmente, foram momentos tão profundos da presença de Deus, que as correntes se quebraram. Que Deus libertou ali naquele momento Paulo e Silas da prisão e todos os outros que estavam presos também. E que este momento foi um instrumento para a salvação de uma família, para a salvação do carcereiro. E como foi algo notório, né? Como foi algo tão expressivo neste momento para nós vermos a ação de Deus, trazendo liberdade a todos nós. Assim como Paulo e Silas foram libertos nesse momento por uma ação poderosa de Deus, nós também o somos quando somos salvos, quando confiamos no nome do Senhor Jesus, quando recebemos a salvação. Então, fico a imaginar quais seriam essas canções, mas uma coisa eu sei é que nós podemos cantar e orar da mesma forma, e da mesma forma as correntes se quebram. E hoje você pode não estar em uma situação tão difícil de passar como um açoite, né? Para quem não sabe, açoite era ser ali, açoitado, ser chicoteado, ser ferido. Você pode não estar numa situação tão tensa como essa, mas nós temos situações que nos prendem de certa forma, correntes que nos prendem. E como foi falado aqui, o pecado é uma escravidão. O pecado produz escravidão. Há uma possibilidade hoje de um detento que tem prisão domiciliar de utilizar uma tornozeleira eletrônica, né? Muitos até políticos, né, acabam utilizando tornozeleira eletrônica que possibilita uma prisão domiciliar onde o preso fica em casa ou de repente tem até a possibilidade de trabalhar, né, mas que a justiça ali consegue ter controle e ele não pode ir até certa distância porque está sendo controlado por uma tornozeleira eletrônica. Eu acredito que muitos cristãos hoje vivem como se estivessem vivendo uma falsa liberdade, como se ainda tivessem uma tornozeleira eletrônica com o pecado, impedindo que a gente chegue mais perto de Deus, impedindo que estes cristãos que não entenderam ainda que são livres, estejam mais próximos e alcancem níveis mais profundos de intimidade com Deus. E assim como a tornozeleira fica embaixo da roupa, muitos estão vivendo o evangelho no sentido de serem participantes de um culto, mas estão com a tornozeleira lá embaixo da roupa. Estão ainda presos a algo que tem a ver com o velho homem. Estão presos ainda com a escravidão e o que produz a escravidão. O que o pecado traz. Talvez muitos não tenham uma corrente aparente, mas tem uma tornozeleira como essa. Indo e vindo, provavelmente, a uma igreja. Indo e vindo, provavelmente, para momentos em que busca o Senhor, mas ainda preso com algo do passado. Ainda preso com algo do pecado. E nós sabemos que o pecado é você ser servo de si mesmo. É você ser o senhor de si mesmo. Você dá oportunidades para si mesmo, para nós mesmos ali sermos saciados pelo que a satisfação que o pecado pode trazer. Mas justamente o Evangelho é sobre essa liberdade, onde eu digo, eu não vou mais ser o Senhor de mim mesmo, mas eu vou entregar a minha vida para o Senhor. E quando eu entrego a minha vida para Cristo, aí há a salvação, e aí há a liberdade, e aí as correntes se quebram. Ontem nós estávamos na entrega do MASD e um rapaz nos abordou, falando que ele já foi de igreja, que ele já
já orava, ele cantava, mas ele estava numa situação, acabou de sair de uma clínica de reabilitação, e me falou em lágrimas ali que ele não tem mais para onde ir, não tem mais esperança, que não sabe mais o que fazer. E aí eu orei com ele, e depois ele pediu, ele já estava com a marmita, já estava com a água, até achei que ele fosse pedir alguma coisa em específico, dinheiro, ou alguma coisa nesse sentido, mas ele pediu uma Bíblia. Ele pediu uma Bíblia, a gente, graças a Deus, tinha uma Bíblia lá da igreja, a gente deixou com ele, e ele falou, eu vou sair daqui, eu já vou ler agora, em lágrimas. E eu falei para ele, isso aqui vai ser a ferramenta, isso aqui vai ser o instrumento para você sair dessa vida. Porque ele estava com medo de voltar, ele falou, acabei de sair de uma clínica, e visivelmente ali, provavelmente um ex-usuário, que ainda está lutando muito contra algo. Eu falei, isso aqui é a ferramenta para você sair disso. Essa aqui, eu ainda vou te ver. Alexandre, se eu não me engano o nome dele. Eu falei, ainda vou te ver. Eu ainda vou te ver aqui algum dia e você vai falar o testemunho. E aí ele falou assim, eu vou agora mesmo, vou ler a palavra, eu vou ler a Bíblia. Irmãos, o pecado gera uma escravidão. E ele estava ali em lágrimas, vivendo o resultado das drogas que o escravizaram. Bebidas, tantas outras coisas, e tantas mentira, tantos outros pecados que podem entrar na sua vida e te escravizar, e te criar uma falsa liberdade, te trazer uma tornozeleira eletrônica, onde pensamos estar vivendo com Deus, mas estamos presos a algo que não tem a ver com o novo homem, e sim com o velho homem. O pecado então produz essa escravidão. Mas, graças a Deus, que nós vemos desde lá do Antigo Testamento, em Isaías, uma projeção do que seria o libertador. Messias, Cristo Jesus. Olha que maravilhoso olharmos isso nessa perspectiva. Isaías capítulo 61, no versículo 1, quando fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos. Sabe o que Jesus fala a respeito desse texto de Isaías, no Antigo Testamento? Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Ele fala aos discípulos. Porque Jesus é o cumprimento da profecia daquele que viria para libertar os cativos. Então, se Jesus, e a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a salvação é justamente através de Cristo, nós temos o arrebentar dessas correntes. Nós temos o desatar, o desamarrar, você não está mais preso. E justamente a salvação neste contexto tem um sentido de liberdade e de poder. Agora eu posso ir, agora o pecado não me escraviza. Porque sabe o que o mundo pode dizer para você jovem, para você adolescente, para todos? O mundo vai dizer que você ser livre é você beber quando quiser, isso não me controla. É fazer o que eu bem entender na minha vida. Isso é ser livre? Eu não estou preso à religião. Esse é o tipo de liberalismo, de relativismo, de seja qual for a definição, que vão levar alguém que está totalmente distante da palavra de Deus. Mas o que nós vemos na palavra é que a verdadeira liberdade é nós vivermos essa vida de prisioneiros de Cristo. Porque Cristo nos apresenta uma vida onde nele, e somente nele, nós conhecemos a verdade que liberta. E essa verdade que liberta em Cristo nos apresenta a verdadeira vida. Paulo fala que em Efésios, por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus. Ser prisioneiro de Cristo é ser livre. Ser prisioneiro de Cristo é conhecer a vida. Ser prisioneiro de Cristo é conhecer a verdade. Ser prisioneiro de Cristo é cumprir o propósito do Senhor. Paulo estava acorrentado, Silas estavam lá numa situação tão complicada, mas eles eram prisioneiros de Cristo. Não era prisioneiro de nada do que o homem pode fazer para aprisionar. E justamente por serem prisioneiros de Cristo, eles foram libertos no mundo. Eles foram libertos.
da cadeia, eles foram do cativeiro que estavam. Assim como no Antigo Testamento nós vemos o povo de Israel em cativeiro, assim como no Antigo Testamento nós vemos o povo hebreu lá no Egito, também em escravidão. Mas Deus se revela como no Antigo Testamento? Como libertador. E como Ele se revela em Jesus? Da mesma forma, é o mesmo Deus, é o libertador, é o Messias, é o Deus da salvação. Portanto, nós temos que saber que nessa noite nós somos um povo santo, diante de um Deus santo. Nós somos um povo que precisa lançar mão daquilo que era do eu antigo, das correntes, para viver para o Deus santo. Nós somos povo santo, povo separado. E somente em Cristo há a possibilidade de liberdade. João capítulo 8 diz: se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Se fala numa verdadeira liberdade, a gente pode falar que há falsas liberdades também. E é justamente sobre essas falsas liberdades. A religião não pode dar essa liberdade, simplesmente o cumprimento da religião. E o significado de religião é o religare, lá que vem do significado da palavra. E é importante termos religião, é importante vivermos a religião, e Tiago fala sobre religião, sobre a verdadeira religião. Mas não é o fato de nós sermos sermos membros ou sermos participantes, mas é o fato de conhecermos a verdade de Deus para participarmos. É isso que vai resultar em uma vida de liberdade. Isso precisa ser algo consciente em você nessa noite. Você precisa ter essa transformação. Você e eu precisamos ter essa transformação da nossa mente, como diz lá em Romanos. Porque, meus irmãos, o pecado escraviza e o pecado vem aqui, na tentação. O pecado vem na cobiça. O pecado vem na sua mente. E se você não internalizar e não pedir ao Espírito Santo para que internalize isso no seu coração, a primeira tentação dessa semana você vai ceder e vai falar aqui, tá bom, correntes e mais correntes, tornozeleiras e mais tornozeleiras. E a vida com Deus vai se afastando. E a profundidade, os propósitos de Deus vão se afastando. Mas se nós ouvirmos a voz de Deus e nós vivermos por meio do Filho, o Filho nos liberta. Romanos capítulo 8 diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, o que nós não poderíamos cumprir da lei, Jesus cumpriu. E só Jesus, somente Jesus, é quem pode te dar a liberdade, justamente porque Ele cumpriu a lei que nós não conseguiríamos cumprir. E justamente, se nós não conseguíssemos então cumprir a lei, e o resultado disso seria a morte, como Jesus cumpriu a lei que o Diego não poderia cumprir, agora eu tenho a vida, que eu não teria por mim, mas eu tenho por Ele. Por isso a salvação é a liberdade para viver a vida. Porque justamente Jesus foi quem cumpriu a lei, e a lei se tornou lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. E a liberdade é um sinal da presença do Espírito na sua vida. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Então, se o Espírito Santo está em alguém, essa pessoa está começando e vivenciando e aumentando a sua capacidade de liberdade. E quanto mais livre você é, mais você conhece a verdade. A mesma proporção. Quanto mais você conhece de Jesus, mais livre você é. Quanto mais você conhece de Jesus, mais você perceberá o seu pecado. Não vai adiantar. Quer dizer, é importantíssimo você estar aqui na igreja, mas entenda o que eu estou falando. Não vai adiantar um dia na semana você conhecer a verdade. Não vai adiantar nós vivenciarmos esta prática de liberdade um dia e nos acorrentarmos no restante dos dias. Mas justamente conhecer a verdade precisa ser algo contínuo e constante em nós. E quanto mais conhecemos a verdade, mais livres nós somos. Quanto mais conhecemos a verdade, mais o Espírito do Senhor nós temos. E quanto mais o Espírito do Senhor nós temos, mais liberdade nós temos. Essa é a proporção da nossa vida.
Essa é a forma com que nós podemos sair da escravidão do pecado e das correntes. A liberdade é também a porta de entrada do reino de Deus. Colossenses capítulo 1 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse é o que Jesus faz. Ele nos liberta do império das trevas para vivermos o reino de Deus. Ele nos liberta do reino das trevas para vivermos o reino de Deus. Então, se você quer viver o reino de Deus, e todo mundo aqui quer viver o reino de Deus, eu não consigo imaginar alguém aqui que não queira viver o reino de Deus, porque você estar aqui é porque você quer viver o reino de Deus. Mas, se nós continuarmos alimentando nossa carne com as nossas atitudes e cedendo para as coisas do nosso pecado, nós estaremos sempre vivenciando, na verdade, e alimentando o império das trevas, e não o reino de Deus. Se Paulo, neste momento, no meio da prisão, não pensasse que ele estava ali proclamando a mensagem, o reino de Deus, talvez ele até se frustraria completamente com Deus naquele momento. Mas tudo o que ele passou, ele conseguiu passar, e todo o avanço missionário que foi tão difícil naquele momento, foi porque os olhos dele estavam no reino de Deus. E se seus olhos estão no reino de Deus, não haverá tempo. Se seus olhos estiverem no reino de Deus, não haverá tempo para buscar outros prazeres do império das trevas. O império das trevas só é atrativo para quem não vive o reino de Deus. Essa é a verdade. Quanto menos o reino de Deus eu vivo, mais o império das trevas vai me atrair. Quanto menos da verdade, mais escravidão. Quanto menos eu tiver do reino, mais os outros reinos vão me seduzir. Quanto menos eu tiver de Jesus reinando no meu coração, como tantas vezes nós cantamos, reina em mim com o teu poder, sobre tudo que eu sou, vem reinar em mim, Senhor. Mas, quanto mais a gente deixar que outros reinos reinem no nosso coração, desse império das trevas, mais estaremos escravizados. Mas, irmãos, a liberdade vem, a liberdade veio. Sobretudo, é importante nós falarmos isso. Que você não nasceu para viver acorrentado, você não nasceu, e eu creio que todos aqui não nasceram para viver nessa corrente. Não nasceram para chegar no último dia e olhar para todos os anos que passaram e olhar para algo e falar: esse vício me consumiu. Eu gastei minha energia num vício. Eu gastei meu dinheiro no vício. Ou esse pecado me consumiu. Eu não consegui falar de Jesus porque eu só soube falar de mim. Eu só soube me exaltar diante das pessoas. Eu não consegui falar de Jesus porque eu fui um arrogante. Eu não consegui falar de Jesus porque eu não consegui ter um relacionamento sequer. Porque eu sempre fui uma pessoa orgulhosa e nunca perdoei ninguém. O pecado gera consequências. O pecado produz escravidão. E aí nós temos na palavra de Deus também, claramente, o que é o resultado do pecado. Quando fala que o salário do pecado é a morte. Por isso nós não podemos brincar. Nós não podemos brincar de ser crente, porque brincar de ser crente é ser escravizado. Nós somos livres, mas livres para viver com seriedade e em santidade. O propósito de Deus, Paulo não estava brincando, ele estava preso. Paulo não estava brincando, ele estava sendo açoitado. Mas ainda assim ele pôde viver alegria neste momento. Ainda no açoite ele pôde viver alegria. Porque Paulo era alguém livre. Sabemos do histórico de Paulo, de como ele era um perseguidor, como ele era alguém conhecedor, alguém que na mesma proporção que ele perseguia, ele vivenciou depois, com mais ainda intensidade, a palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos dessa conversão. E essa conversão que vai dizer que nós somos livres. Paulo estava tão preso antes, sem ser açoitado, sem ser preso. Antes ele estava do outro lado. Ele estava do lado dos que prendiam. Ele estava do lado dos que estavam lá. Estevão estava sendo apedrejado e Paulo estava lá, ajudando a segurar ali os utensílios e tudo mais. Mas por mais que ele estivesse numa boa situação,
em relação a Estevão, Estevão é que era o livre. Estevão era o que estava olhando para Jesus enquanto estava sendo apedrejado. Paulo era o preso. Mas depois nós vemos que se inverteu. E se em um momento Paulo estava olhando Estevão apedrejado, falando, olha só, continuem. Em outro momento ele estava sendo açoitado. E ele conheceu a liberdade do reino de Deus, que não é a liberdade dos homens, que é a liberdade em Cristo Jesus. E meus irmãos, essa liberdade é justamente a liberdade das amarras do pecado. Essa liberdade é a liberdade de saber que eu não vou ser dominado mais. E não quer dizer que se você é batizado, você é convertido, que o pecado não vem. Mas como a Sara orou, deve ser um acidente. Porque a iniquidade é quando você se acostuma e banaliza o pecado na sua vida. É quando você realmente começa a viver com a tornozeleira eletrônica e finge que ela não está lá. A iniquidade justamente vem quando nós estamos tão acostumados com o pecado que a gente nem luta mais contra ele. Mas a liberdade em Cristo Jesus é justamente quando o Espírito Santo vai nos levando a este momento em que não mais queremos nos compactuar com aquilo que é das trevas na nossa vida. Isso é santidade. Eu não posso compactuar mais com o meu velho homem. Eu não posso mais querer amanhã nascer com mais esse aspecto, mais essa aparência do velho homem que eu tenho hoje. Isso é santidade. E por mais que a justificação seja para sempre, e nós estamos falando de liberdade, estamos falando de salvação. E se você é justificado, você tem salvação para sempre. Você é salvo em Cristo Jesus. Se você confessar os seus pecados, se você crer no Senhor Jesus, você é salvo de uma vez por todas. Mas existe, depois desse processo, uma santificação. Existe um processo em que Deus vai nos mostrando que você precisa fazer morrer o velho homem mais hoje do que ontem. Você precisa deixar mais o reino de Deus e menos o império das trevas hoje. Mais hoje do que ontem. Porque isso é santidade, e vai acontecer um momento em que a tentação virá. Vai acontecer um momento em que você vai cair. Mas esses momentos vão ser ainda mais, vai ser um momento que vai ser ainda mais gritante a graça de Deus na sua vida. E assim deve ser para o liberto. Porque aquele que é aprisionado, ele vai para a corrente, ele vai buscar, Deus não consegue, vai para outra corrente, mas aquele que é liberto começa a perceber a misericórdia de Deus. Começa a perceber o quanto Deus é bom, como nós cantamos, quanto Deus é misericordioso, quanto Deus é graça, e o quanto nós somos livres para nessa noite mesmo dizer, Senhor, me perdoa pelo que eu fiz, me perdoa pelo que eu ainda hoje fiz. Senhor, me perdoa, derrama tua misericórdia sobre a minha vida mais uma vez. Eu quero vivenciar a tua graça. Pronto. Se isso veio do seu coração, você está livre, você está perdoado. Livre do quê? A palavra de Deus diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Portanto, se você é justificado uma vez, se você quer no Senhor Jesus e recebe a salvação uma vez, nada vai tirar essa salvação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Mas há algo chamado culpa, que entristece, que nos afasta de Deus, nos afasta do propósito. Alguém culpado é alguém que não consegue mais sentir Deus nos louvores. É alguém que não consegue mais perceber a ação de Deus. Alguém culpado muitas vezes é alguém que não consegue, de repente, num momento do dia, parar para orar, a pessoa começa a alimentar outras coisas. Se sente culpada, se sente distante. Mas justamente nessa noite você pode ser liberto da culpa. Se você olhar para a cruz, se você parar de alimentar o império das trevas e alimentar este reino, e este reino que é o reino que Jesus veio trazer, onde os cativos são libertos. Irmãos, um outro ponto importante é que nós somos livres para algo, nós somos livres para testemunhar. E foi ali, orando e cantando louvores a Deus, que a mensagem do Evangelho chegou ao carcereiro. O carcereiro despertou do sono.
Ele ficou ali aflito porque viu todas as celas abertas. Mas Paulo ali também, sensível à ação de Deus naquele momento, fala para que ele não venha fazer nenhum mal a si mesmo, o que ele estava querendo fazer. E depois ainda, ele recebe a salvação. E aí vem esse, crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua casa. A salvação é individual, de fato. Mas percebam que aqui a palavra foi pregada. Eles pregaram a palavra de Deus ao carcereiro. A palavra foi pregada. O testemunho foi dado. E justamente, que imaginem a situação e a cena. O carcereiro estava lá e eles começaram a ouvir. O que será que eles estavam orando ou cantando? É claro que se nós formos analisar, era sobre todo esse contexto de Deus como libertador. E o carcereiro foi tocado por Deus. Foi tocado, ele creu no Senhor Jesus e ele vivenciou a salvação. Nós temos a possibilidade de, através da liberdade, dos nossos cânticos, do nosso testemunho, da nossa oração por meio do nome de Jesus, de sermos também instrumentos para que pessoas sejam libertas, para que pessoas também possam ter as correntes quebradas. Irmãos, esta canção de liberdade, e justamente é o hino que eu vou terminar a pregação ensinando os irmãos, é um hino de liberdade. Essa canção de liberdade é a canção de Cristo. Essa canção de liberdade é a canção do Evangelho. Essa canção de liberdade é o anunciar, e eu falo na música que nós vamos aprender, que ecoe pela cidade, porque é justamente isso que aconteceu. Estavam lá 2 homens presos, mas ecoou essa canção de salvação. O carcereiro foi salvo. Todos ali viram e presenciaram. Havia um magistrado que era o responsável de Roma para conduzir e disciplinar o povo. E ele mesmo teve que presenciar. E Paulo pediu para que assim o fizesse, para que eles viessem, para que todos percebessem ali, toda a multidão que antes estava envolvida com essa situação, visse que eles não eram pessoas falsas, eles não eram falsos cristãos, eles não estavam trazendo uma mensagem falsa, mas aquela mensagem era verdadeira. Vejam por quê? Porque as celas foram abertas. Vejam por quê? Porque Deus quebrou as correntes. Vejam, porque Deus estava sobre eles. E é interessante nós vermos que, como fala, de repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Nós podemos lembrar que de repente também lá em Atos veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados, que é o derramar do Espírito Santo de Deus. Assim como de repente veio um terremoto e os libertou, também em Atos nós vemos de repente um Espírito que vem sobre toda a igreja, nos equipando a vivenciar essa liberdade, nos equipando a continuar nessa liberdade e a proclamar a liberdade aos cativos. E isso é sobre a terceira IPI nessa noite. De repente, naquele momento, veio o Pentecostes. De repente, você está aqui na terceira IPI. De repente, você veio para o culto nessa noite. E de repente, Deus vai te encher nessa noite com este Espírito Santo que derramou na igreja de Atos e que pode derramar sobre a terceira IPI. E de repente, nós viveremos também a liberdade, com as correntes se quebrando, as tornozeleiras eletrônicas que estão debaixo da roupa, que ninguém está vendo, se desfazendo, para que nós possamos ir além, para que nós possamos viver Jesus de fato, para que nós possamos vivenciar aqui os nossos dias, sabendo que todos os nossos dias que são contados são os dias que são na presença de Deus. E se há um hino de liberdade, Cristo é a nossa canção. Essa é a verdade. Se há um hino de liberdade, Cristo é a nossa canção, Cristo é a nossa liberdade. E que essa proclamação atinja as casas, que essa proclamação atinja o seu lar. Seja você sendo salvo, seja a tua casa, seja a sua família, assim também, salva pelo nome de Jesus que tem todo o poder. Nós possamos nos arrepender dos nossos pecados, para que nessa noite possamos vivenciar o perdão e a misericórdia e a graça de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Pelo contrário, juntamente
com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Meus irmãos, nessa noite o Senhor provê a nós, que cremos no nome do Senhor e que nos arrependemos do nosso pecado, nos provê livramento das nossas tentações. E não te dará tentação maior do que você pode suportar, se você é alguém livre em Cristo Jesus. Que assim as correntes se soltem e todos nós possamos perceber o poder de Deus, que Cristo é a nossa salvação, a nossa liberdade, Cristo é a nossa canção.